nossa aula de hoje será sobre adjetivos. Está no nosso capítulo 1 do caderno 2 do 6º ano. As páginas referentes ao nosso assunto são das 7 até a página 15. Os tópicos que nós veremos nas aulas de hoje são os adjetivos, os conceitos de adjetivos e locução adjetivo e as classificações simples e composto, primitivos e derivados, bem como adjetivos pátrios. O que nós conseguimos entender como adjetivo, estamos na página 8 do nosso livro, é que ele qualifica o substantivo. Nós vimos no capítulo 1, na nossa unidade 1, os adjetivos, como eles se apresentam, quais as classificações, e agora nós estamos vendo o adjetivo, a qualificação, a característica, aquilo que se fala sobre o substantivo. Então, o adjetivo ele é a palavra variável em gênero e número, significa que ele pode ser tanto no feminino quanto no masculino, tanto no singular quanto no plural, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. De uma forma mais aprofundada, no livro da gente está escrito da seguinte forma: página 8, no conceituando, as palavras grande, engraçada, chata, elas são adjetivos. Adjetivo é a classe de palavra cuja função é modificar ou ampliar o sentido do substantivo, ao qual se relaciona, acrescentando-lhe características como cor, qualidades, defeitos, tamanhos, estado, espessura, entre outras. Agora, para que você compreenda melhor a função dos adjetivos, pense no seguinte exemplo. Quando vamos comprar uma roupa, escolhemos o tamanho, as cores que gostamos, o preço que podemos ou pretendemos pagar. A palavra roupa é um nome e no mundo da gramática ela é chamada de substantivo, como nós já vimos no capítulo 1 do livro. Bem, isso você já sabe. Mas quais são os detalhes que podem tornar uma roupa atraente, vendável? Ela pode ser colorida, curta ou longa, com estampas ou lisa, de tecido de couro, entre tantas outras características. São diversas possibilidades. Toda essa variedade são características. É como aquele objeto, aquela pessoa pode ser, que ampliam ou modificam o sentido de roupa. Na nossa página 9, nós temos alguns outros exemplos. Observe. Amanda tem olhos lindos. Olhos, nesse caso, é o substantivo. Lindos é a característica de olhos. Os homens corajosos enfrentam os desafios. Homens é o substantivo, nesse caso, e corajosos é o nosso adjetivo, é a qualificação, é a qualidade desse homem. Mônica ficou confiante no resultado. Mônica é o substantivo e confiante é o estado de espírito de Mônica, é uma característica de Mônica. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Mais uma vez, gênero, feminino, masculino, número, plural e singular. A locução adjetiva, como toda e qualquer locução, são duas ou mais palavras que têm valor de adjetivo. Então, a locução adjetiva são duas ou mais palavras que possuem a função de adjetivo. A locução é a reunião de palavras. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais um substantivo tem o mesmo valor de adjetivo. É chamada de alocução adjetiva. Expressão que equivale a um adjetivo. Por exemplo, noite de chuva, noite chuvosa. Atitudes de anjo, angelical. Pneu de trás, traseiro. Menina do Brasil, brasileira, entre outras. Se eu tenho duas ou mais palavras e ela tem apenas um valor de adjetivo, nós temos aí uma locução adjetiva. Na nossa página 10 do livro, nós temos mais alguns exemplos dessas locuções adjetivas. Museu de Recife, Museu Recifense.
animais da água, animais aquáticos. Amor de mãe, amor materno. Sempre que duas palavrinhas ou três puderem ser substituídas por apenas uma qualificação, é chamada de locução adjetiva. Na página 10 do nosso livro, você pode encontrar todos esses exemplos. Quanto às classificações, nós vamos estudar nessa unidade as classificações simples e composto. Mais adiante, nós falaremos das demais. Simples é quando nós só temos um radical. Apresenta um único radical em sua estrutura. Quando eu digo radical, eu digo uma estrutura de palavra. Por exemplo, apavorado, feliz, amor, vontade, luz, uma palavra apenas. Composto apresenta pelo menos dois radicais em sua estrutura. Dois radicais significa duas estruturas de palavra, que podem vir separadas por hífen ou não, de acordo com a nossa última reforma ortográfica. Ítalo-brasileiro, socioeconômico, entre tantas outras formas de características que são de duas palavras unidas pelo hífen ou não. E os adjetivos primitivos e derivados. Nesse caso, os primitivos é quando não provém de outra palavra da língua portuguesa. Claro, triste, grande, vermelho são exemplos. E os derivados, quando vêm de outra palavra da língua portuguesa. É quando você deriva essas palavras, por isso que é chamado de derivado. Primitivo é a forma primitiva dessa palavra, é sem derivação, sem continuidade na própria palavra. Está na nossa página 12 do livro. Por exemplo, adjetivo primitivo, claro e derivado, claridade. Primitivo, triste, derivado, tristônio, é derivado de triste. Tristônio, entristecido, entre tantos outros. Grande, derivado de grande, grandalhão. Primitivo, vermelho, derivado de vermelho, avermelhado, vermelhão, entre tantos outros. E os adjetivos pátrios, como o nome nos faz lembrar, ele tem a ver com local, com locais, com cidades, países, estados, transformados em adjetivos. Vamos lá. São os adjetivos referentes a países, estados, regiões, cidades ou localizações. Eu também quero aprender os adjetivos pátrios, então nós vamos aprender hoje. Na página 15, nós temos aqui alguns adjetivos pátrios. Por exemplo, quem nasce no Acre é acriano, no Afeganistão é afegane ou afegão. Quem nasce no Alagoas é alagoano, no Amapá, amapaense. Angola, angolano, entre tantos outros. Quem nasce em Belém da Palestina é belemita. Quem nasce em Belém do Pará é belenense. Então, o adjetivo pátrio, ele caracteriza pessoas que nascem em determinados lugares ou coisas que são de determinados lugares, cidades, países ou estado. Resumindo, o adjetivo simples é o amarelo, brasileiro, marinho, econômico, feito apenas de um radical. O composto é feito de dois ou mais radicais, unidos pelo hífen ou não. Amarelo claro, sino brasileiro, azul marinho, socioeconômico, entre outros. O primitivo é quando eu tenho apenas uma palavra que não é derivada. Branco, triste, pequeno, feliz, é uma palavra na sua estrutura única, na sua primeira estrutura, por isso que é chamada de primitivo. E o derivado é quando essa palavra deriva da primitiva. Por exemplo, branco, embranquecido, triste, entristecido, pequeno, pequenino, feliz, infeliz, entre outras. E os adjetivos pátrios é quando eu localizo de onde vem ou de onde é alguma coisa. Fabricado na China, significa que é chinês. Pizza da Itália, significa que é italiana. Ana nasceu no Pará,
significa que ela é paraense. Façam as atividades entre a página 7 e 15 e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, que nós estaremos sanando tudo que pudermos. Até a próxima aula.